Olá pessoal, estamos de volta em Joaquim Egídio. Hoje nós estamos com o Hyundai HB20S, que é o modelo sedã, né? Esse é, logicamente, já é da nova geração, é o modelo 2021 e a versão Evolution, que o valor dele para o estado de São Paulo é de R$ 91.290. Depois tem a versão Evolution Blue Link e a versão top, que seria a Diamond, por R$ 95.990. Mas nesse Evolution aqui, ele já tem um conteúdo bacaninha, assim, para um carro família, um carro para o dia a dia. Ele tem algumas características bacanas que eu quero mostrar para vocês. Aqui na dianteira, essa grade, quando lançou em 2019 esse modelo, ela criou bastante polêmica, né? Eu, sinceramente, nunca achei nada de estranho nessa frente. Eu acho que ela até veio para inovar um pouco no segmento. Eu acho que o público hoje já se acostumou. E se a gente olhar os números de vendas do HB20 hatch e o sedã, eles estão muito bem no mercado atual. Na parte de iluminação frontal, o que a gente vê? Eu gosto bastante desse farol, que ele sai afinalado aqui da frente, projetando-se pela lateral, bem grande. Lâmpadas são convencionais, né? Tem também o farol de neblina e ficou faltando apenas a parte do DRL, que hoje em dia já deveriam todos os carros vir com DRL, né? Essa versão sedã do HB20, ela dá a impressão de ser muito maior do que o hatch, mas o entre-eixos é o mesmo 2.530 e o comprimento total, esse sim é maior, tem essa porção do porta-mala, 4.260, mas a gente vê que a proporcionalidade das linhas, tanto do para-brisa quanto da traseira, fica bem bacana, bem suave, bem aerodinâmica. Bom, aqui da traseira o que a gente vê? No teto tem dois vincos longitudinais, dá um aspecto bacana, a antena do tipo tubarão, o vidro vigia traseiro, é bem interessante que o vidro termina aqui, mas ainda tem um apêndice de plástico na tampa do porta-malas, dando a impressão de que o vidro é muito maior, né? As lanternas traseiras, eu gosto mais desse modelo aqui do que do modelo hatch, bem bacana. E a capacidade de carga desse porta-mala é de 475 litros. E do carro como um todo, 425 quilos de carga, né? O step, como todo o sedã, está posicionado dentro aqui do porta-mala. É um step do tipo mini. Um outro detalhe interessante dessa versão Evolution é que ela não é muito carregada em frisos cromados ou em detalhes cromados. Você vê que são todos os detalhes em preto, a grade frontal preta, a maçaneta de porta na cor do carro. Já aproveitando e fazendo aquela avaliação tradicional do AE, do conforto no banco traseiro, a gente já vê aqui a porta, né? A tradição aqui da borracha de vedação em lábio duplo, nessa parte, toda a volta aqui para melhorar ruído de vento, a principal aqui por dentro. E lembrando que o banco dianteiro está ajustado para a minha posição, 1,81 m de altura, e o banco traseiro, gente, é um sedã compacto. Olha, cabe bem aqui uma pessoa de 1,81 m atrás de uma pessoa de 1,81 m. Falta um descansa-braço central, mas nessa versão não esperaria isso. Gosto do forro claro, das alças de teto, bem confortável. O túnel central não é muito alto, apesar de ser um pouco largo, ele é baixo. Dá para acomodar uma terceira pessoa aqui, pela largura do carro, cabe. Gosto também desse tecido no interior, no revestimento dos bancos. Isso ajuda inclusive na parte de absorção sonora. O tecido ele é mais fonoabsorvente do que o couro, né? Então, ou do que aquele tecido de imitação de couro. Porta-revistas. Eu gostei também daqui da parte de trás do HB20S. Na parte de rodas e pneus, é o que a gente vê: pneu 185/60/15, está montado aqui um Michelin. Gosto dessa roda com esse efeito diamantado, pintura escurecida. Freios dianteiro, disco ventilado, e na traseira tambor, suficiente para o peso desse carro.
O motor é denominado capa 1 litro, turbo carregado, injeção direta. Ele entrega 120 cavalos a 6.000 RPM e 17,5 kgfm a 1.550 RPM. Esse valor de potência máxima e de torque máximo é igual tanto para a gasolina quanto para o álcool, né? Então, a injeção direta a gente pode ver aqui, vamos tirar essa capa fora. Você vê que essa capa ela também tem um sistema fonoabsorvente aqui, bacana. Então, mais um outro apêndice. A gente vê o turbocompressor ali atrás, as três velas, né, bobinas e velas aqui nessa posição. Ele tem duplo comando de válvulas aqui no cabeçote, 4 válvulas por cilindro. Os comandos são variáveis tanto na admissão quanto no escapamento. A gente vê, ele usa um interresfriador que está posicionado por aqui, né? Você vê que a mangueira que vem do interresfriador está aqui, para o coletor de admissão que é em plástico. Bem bacana mesmo, bem compacto todo esse módulo. Desse lado você vê um coxim que aparenta ser hidráulico, uma massa aqui de balanceamento também, para melhorar a parte de vibração. Os motores 3 cilindros, eles tendem a vibrar muito mais pela própria faseamento de 3 cilindros, né, de trabalho. E com isso poderia prejudicar vibração dentro do carro. Então, com esses recursos de coxinização, os engenheiros conseguem trabalhar e evitar que essa vibração, esse ruído oriundo da vibração, chegue dentro do carro, seja pela parte aérea, por isso que se usa esse tipo de isolante acústico aqui. Alguns carros têm também o isolante aqui no capô. E a parte de coxins evita que a vibração e o ruído passem pela estrutura da carroceria para dentro do veículo. O câmbio é automático de 6 marchas da Hyundai Powertrain, muito bem casado com esse motor, eles conversam muito bem para o peso do carro. Olha, gostei bastante de todo esse conjunto que a gente está vendo aqui. Outro detalhe interessante de tecnologia nesse motor ele tem controles de temperatura distintos entre cabeçote e bloco, ou seja, aquela famosa válvula termostática, ele tem duas aqui, para que trabalhe com temperaturas diferentes, objetivando, logicamente, máxima eficiência. E tem também um sensor de combustível, ou seja, que ele mede a quantidade de álcool que está entrando para alimentação. Com isso, ele consegue fazer o acerto da injeção muito rapidamente e permite com isso um ótimo consumo e melhor nível de emissões de gases. Bom, agora que nós já conhecemos o carro por fora, nós vamos até o posto em Souzas para fazer aquela análise técnica por baixo, né? Bom, aqui a gente já pode ver alguns detalhes que temos aqui. O volante, ele é multifuncional, parte de comandos do rádio e de telefonia na esquerda, à direita, controle de velocidade de cruzeiro. Já aproveitando que estamos passando no trecho de paralelepípedo de Joaquim Egídio, a gente já percebe aqui o nível de aspereza de rodagem, está também dentro do nível desse tipo de carro médio, esses carros compactos que a gente tem aqui no nosso mercado. No posto Cadar em Souzas, vamos fazer aquela análise técnica por baixo do veículo, né? Bom, primeira coisa, aqui na frente a gente vê esse lábio frontal um pouquinho desbastado, ou seja, o carro é um sedã, não tem uma altura como de um SUV, é bem pouca coisa. Aqui no motor e câmbio falta um fechamento, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente não gosto daquele fechamento, eu prefiro em alguns casos deixar aberto para melhorar a temperatura, a ventilação de câmbio e de motor.
Tem gente que gosta de deixar fechado, né? Você vê que o subchassis está aqui e o nível do cárter do motor ele está acima do nível do subchassis. Então está ligeiramente protegido. A suspensão dianteira é do tipo MacPherson. Braço de controle inferior é um braço simples, igual que a gente já viu no Creta também. Mola helicoidal, barra anti-rolagem. Então, uma configuração bem tradicional aqui na dianteira. Na traseira, o mesmo conceito de eixo de torção. Nesse caso, ele não leva a barra anti-rolagem no centro, ou seja, a própria rigidez do eixo dessa viga em U já é suficiente para a rigidez que os engenheiros precisavam, né? A parte de mola helicoidal, a gente vê que ela é uma mola de constante linear, ou seja, não tem diferenças de espaçamento. Ela está apoiada na parte superior em borracha e na parte inferior também tem um anel de borracha aqui na parte inferior para melhorar um pouco a parte de aspereza. Amortecedor pressurizado, é um conceito interessante. O tanque, tradição que a gente vê em quase todos os carros hoje em dia, tanque plástico. As linhas de freio e combustível estão protegidas por essa capa plástica e você vê aqui, tanto do lado esquerdo do carro como do lado direito, esse pequeno defletor para melhorar a fluidez do ar por baixo do carro, que se completa com a caixa do step, ela vem até o para-choque, ou seja, dando bastante vazão para esse ar. Vamos voltar para Joaquim Egídio e andar com o carro. Muito bem, estamos de volta aqui na Estrada das Cabras em Joaquim Egídio. A avaliação completinha aqui do carro. A parte de esforço de direção, centragem primeiro, né? A gente percebe que ela é bem centradinha, bem gostosa de dirigir. Eu já falei que, apesar dela não ser revestida, mas ela é bem agradável de empunhadura, acomodação das mãos. Precisão também é muito boa, você percebe que você consegue colocar o carro onde você quer. O retorno no trecho de cidade também ele é bem espontâneo. Eu gostei bastante da parte de calibração de todo esse sistema de direção que tem assistência elétrica indexada com esforço, né? Indexado na velocidade. Bom, o motor 1 litro turbo carregado com esse câmbio automático de 6 velocidades. Que casamento gostoso. Tem uma coisa que quando eu peguei o carro, eu saí dirigindo, falei, nossa, mas será que é 1 litro turbo mesmo esse carro? Você não percebe praticamente o turbo lag. Quer dizer, a resposta de aceleração dele é muito pronta. Eu sinceramente fiquei na dúvida se eu estava dirigindo um carro 1 litro turbo ou um carro 1,6 litros. O câmbio, a gente tem apenas a condição de puxar a alavanca para a esquerda e aí trabalhar no modo manual pela alavanca, daquele jeito que eu prefiro. Sobe marcha para frente, reduz marcha para trás, né? Não tem um sistema de esporte ou eco para ativar, é um sistema único. Mas olha, ele vai muito bem, tanto que no trecho que eu tenho feito, né, de São Paulo, Campinas e medido o consumo, com álcool que está abastecido, fez 12,8 km por litro, andando a 120 por hora, com o controle de velocidade de cruzeiro ativado. Olha, se considerar que há 2 ou 3 semanas atrás eu estava com um litro aspirado, né, um HB20, 1 litro de aspiração atmosférica, e eu fiz 12,9 km por litro, esse daqui está num compromisso muito bom. Carro um pouco maior, peso um pouco maior,
câmbio automático. Então, tá de parabéns a Hyundai pelo desempenho desse carro. Em retomadas de velocidade, a gente percebe que a hora que acelera, a redução de marcha ela acontece bem rapidamente, não tem hesitações em várias condições de direção ou de velocidade. E ainda em termos de desempenho, a Hyundai ela declara o 0 a 100 em 10,7 segundos e a velocidade máxima de 191 km por hora. E olha, a sensação é justamente essa, é um carro de 0 a 100 em 10 segundos, ele é bem esperto. Já com relação à parte de conforto e calibração de suspensão, aqui eu acho que faltou um pouco mais de carinho do pessoal da Hyundai nessa calibração. Já passamos por alguns bumps aqui na pista que a gente percebe batente de compressão da suspensão dianteira é muito rígido, ele bate forte. Em algumas lombadas daquelas mais curtinhas que eu passei, percebe-se também o ruído de queda de roda, ou seja, quando a suspensão abre totalmente, você escuta o ruído, é incômodo. Até no local que eu passei ali tinha um ciclista, o ruído, percebi que o ciclista olhou para mim e disse: nossa, que barulho que foi esse aí, né? Então isso mostra que não foi dado muito carinho e não foi colocado um stop hidráulico no amortecedor que evitaria esse tipo de ruído. Já com relação à movimentação e a parte de conforto, aí foi bem trabalhado. Mas é que o carro ele trabalha bem na paralela, ou seja, movimento igual a dianteira com a traseira. Isso não traz incômodo, muito pelo contrário, é até confortável. Você percebe até uma certa flutuação da traseira que acaba dando essa sensação de conforto, né? Que é a frequência de trabalho da suspensão traseira que dá mais conforto para os usuários, para os ocupantes do veículo. E a parte de estabilidade em curvas, também a gente vai ver aqui essas curvas que a gente vai ter aqui pela frente agora, são duas ou três S's aqui, que a gente percebe que o carro ele vem bem firme, bem na mão, não tem nenhuma tendência a sair, bem neutro, que ele vai bem gostoso. Essa outra curva aqui também eu gosto, dá para ver bem, ó, bem neutro. Entendeu? Então nesse ponto eles acertaram bem. A parte de casamento, né, da frequência do banco com a suspensão também está muito boa. O banco ele é confortável, dá um bom apoio para as pernas aqui na parte frontal, nas costas, ele segura bem as costas. Então gostei dessa parte de conforto gerado por esses bancos dianteiros. Nível de ruído interno na cabine, da parte de motor ele é bem isolado. A parte de rodagem poderia também ter um trabalho melhor feito de isolação. Você percebe que nesses pisos mais irregulares, asfalto mais velho, você sente um pouco mais todo o movimento, toda a dinâmica da suspensão trabalhando, acaba ressonando um pouco dentro da carroceria. Bom, vamos aproveitar essa descida aqui e fazer uma experimentação do freio. O que eu gostei é a modulação do pedal de freio. Ela é bem suave, desaceleração também é bem progressiva. Eu gostei dessa parte. Agora que chegamos naquela parte de subida da Estrada das Cabras, vamos fazer aquela aceleração para ver a parte de ruídos e vibrações e como que o câmbio se comporta também nessas primeiras trocas de marcha. Então eu vou deixar aqui no modo manual, só para ver como que acontece a troca de marchas, né? O quadro de instrumentos, a gente vê, gosto de ver, né,
o contagiro sempre à esquerda, e aqui ele usa somente o velocímetro digital na direita. O stall do conversor está em 2.100, 2.200 e vamos saindo. 6.100, fez a troca. 6.100 novamente. Não passa nenhuma vibração para dentro. Percebe que o ruído do motor ele fica mais pronunciado a partir dos 5.000, 5.500 RPM, mas nada incômodo. Não é logicamente uma rotação que todo mundo dirige o tempo todo, então não tem muito incômodo nisso. E complementando a parte de conforto e ajuda ao motorista, a gente tem essa central multimídia posicionada aqui no centro do painel. O sistema de ar condicionado ele é convencional. O que eu gostei, e fica aqui uma dica para os meus amigos da GM, o fluxo de ar nos difusores centrais aqui ou do painel, quando você coloca na primeira velocidade, é um fluxo bem levinho, bem baixo, sem causar ruído, sem causar incômodo. Eu vejo que no Onix essa parte incomoda um pouco. O resfriamento da cabine acontece de uma maneira muito boa, mantém muito bem a cabine resfriada e basicamente controle de estabilidade, e tem também o sistema de permanência em faixa, né, para auxílio ao motorista. Quando você começa a comer uma faixa, ele dá o aviso sonoro e luminoso no painel, mas não faz a correção de volante. Eu vou dar uma comidinha de faixa aqui para a esquerda. Aí avisou que eu estou comendo faixa, mas ele não faz a correção, é somente um alerta de saída de faixas. Como deu para ver, o HB20S, né, o sedã, é um carro bem completinho para esquema família, bem gostoso para uso no dia a dia. Gostei bastante desse carro, acho que realmente é um competidor forte nesse segmento. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.